E você vai ver agora o flagrante de um acidente em trecho da AL-115 lá em Igaci, no Agreste. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que uma mulher atravessa a rodovia sem olhar para os dois lados. E em seguida acontece o acidente envolvendo motocicletas. 4 pessoas ficaram feridas. Leandro Santiago traz informações. Era por volta de meio-dia de ontem na AL-115 quando uma senhora tentou atravessar a rodovia entre Igaci e Palmeira dos Índios. Só olhou para um lado, não olhou para o outro. E do lado contrário vinha uma motocicleta em um pouco mais de velocidade. Essa motocicleta tentou desviar, o motociclista acabou caindo, invadiu a pista contrária e atingiu outra moto. 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Uma delas, uma menina de apenas 14 anos, teve traumatismo crânioencefálico e também fraturou o fêmur. Tem registro também de uma pessoa com uma fratura exposta na perna. Então fica a lição aí para você que está em uma cidade que é atravessada por uma rodovia. Muito cuidado na hora de atravessar e você, tanto motociclista quanto motorista, cuidado com os limites de velocidade. Esse acidente aí que acabou deixando pessoas com ferimentos graves e a gente vai continuar se atualizando sobre esse caso. Jacarecica, Leandro Santiago. Obrigada, Leandro. E a gente fez questão de trazer esse flagrante. Observe a hora que ela atravessa, sai correndo de maneira imprudente. E aí deixa que os motociclistas que passavam se virem para desviar dela. Só que isso custou a saúde das pessoas e por muito pouco custou a vida de alguém. Porque tem um adolescente de 14 anos que teve um trauma no crânio, um traumatismo na cabeça e também no quadril. Está se recuperando. Não foi fácil. Então veja bem, ela passa correndo uma via que a gente percebe que tem um fluxo muito grande, de mão dupla, sem olhar para os dois lados. E ela ouviu o que aconteceu. E ela ficou tão sem jeito, porque sabe da responsabilidade que provocou o acidente, que ela nem olha para trás, né? Nem volta. Ela sai desconfiada, percebe, sai de fininho, sai andando, mas ela ouviu, porque o barulho foi grande, com certeza. Só que ela percebeu na hora que ela foi a causadora do acidente com uma tremenda falta de atenção no trânsito. No caso, a culpa foi da pedestre. Então, diante desse caso, fica a questão: qual é a responsabilidade do pedestre no trânsito? A Mônica Hermílio está ao vivo aqui com a gente para falar desse assunto. Mônica, a segurança no trânsito também passa pelos pedestres, né? O trânsito é feito por todos e hoje é de pedestres como essa senhora aí que a gente está puxando a orelha aqui no Cidade e fazendo alerta, porque isso pode custar a vida das pessoas, Mônica. É isso mesmo, Bia. Boa noite para você mais uma vez, boa noite para todo mundo. A gente termina focando muito, né, na questão da segurança no trânsito aos condutores, né, de moto, caminhão, de motocicletas, e a gente esquece que o trânsito também é feito, também é composto por pedestres. E esse exemplo aí traz esse debate à tona, né, traz esse assunto para a gente debater e tentar entender as responsabilidades nesse caso e em vários outros casos que a gente termina não tendo consciência, não sabendo o que aconteceu, mas que é de extrema importância para que as pessoas entendam que os pedestres também precisam se posicionar para garantir segurança, olhando principalmente para os lados na hora de atravessar, que é o básico que a gente aprende desde criancinha. Para falar sobre isso, para debater sobre isso, para a gente entender qual a responsabilidade real de um pedestre, né, no trânsito em geral, vou conversar com o Antônio Monteiro, ele que é especialista em trânsito, já está aqui com a gente. Antônio, a gente pensa que só quem dirige é que deve tomar conta e ter consciência da segurança no trânsito. Pedestre também pode ser responsabilizado? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Bia. Boa noite, alagoanos. Como engenheiro de segurança, a gente sempre debate isso, de que o sinistro de trânsito, né, o dito acidente de trânsito, é sempre uma soma de diversos fatores, tá? O Código de Trânsito ele até coloca de que o pedestre sim pode ser penalizado, mas não existe sistema para poder imputar a infração de trânsito ao CPF. Então, isso foi um debate gigante alguns anos atrás e não avançou essa questão de imputar a infração ao pedestre. Mas é sempre interessante analisar um sinistro de trânsito, porque você sempre vai ter uma soma de fatores que remete à tragédia, né? Tivemos, como a Bia colocou, 4 pessoas feridas, 2 numa situação até mais grave, traumatismo craniano, enfim. Mas veja só, sim, a pedestre deu causa à situação, porque ela adentra a via sem observar a situação e aí termina tendo que o condutor da primeira moto frear de forma brusca, invade, cai, invade o outro lado
e ele termina atingindo uma segunda moto com 2 situações. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, não sei se a questão de tempo vai remeter a diversas situações, mas você tem uma primeira situação que a gente debate de forma como engenheiro muito ampla, é de que uma rodovia, quando adentra numa área urbanizada, ela deixa de ter característica de rodovia, passa a ter uma característica de via urbana. Então é fundamental aí a questão do controle de velocidade e espaços para o pedestre atravessar, porque veja que nenhum dos lados aí tem situação de calçada. Ela errou sim. Mas aí qual teria a condição dela de travessia, de forma segura, não tem faixa de pedestre, não tem calçada, não tem diversas situações. Então, sim, ela comete o erro, mas talvez ela tenha sido induzida ao erro por não ter uma estrutura adequada que proteja o pedestre. Também a gente observa a questão, como já foi citado, o controle de velocidade. A primeira moto, para ela frear de forma brusca, como ela freou, a própria Organização Mundial de Saúde coloca que em áreas urbanizadas a velocidade seria 40 km por hora. Então, na velocidade de 40 km por hora, ele teria conseguido desviar, ele teria conseguido de forma mais tranquila. E aí, ele não se sabe ainda a questão de ser habilitado, se não é habilitado, certo? Mas a forma com que ele se assusta e cai, né, demonstra ali também talvez uma falta de perícia da questão do guiar a moto. Então veja uma soma de fatores, a gente aqui não está culpando nem um lado nem o outro, né? A princípio a gente coloca realmente como ela tem invadido, como a Bia colocou, a gente aprende desde a escolinha, desde a criancinha, que antes de atravessar, olhe para os 2 lados. Então é fundamental essa questão de que ela sim pode ser responsabilizada dentro do processo judicial, dentro da investigação da polícia, pode sim ser responsabilizada, mas é fundamental também essa questão do gestor público de analisar a conjuntura da via. Um pouco mais de atenção aí, um pouco mais de cuidado teria evitado muita coisa. De todas as partes, né? Seja dela para a questão da travessia, seja do condutor da moto na questão da velocidade, na atenção dele é uma perícia para poder desviar. Então teria uma série de fatores aí que a gente sempre coloca, e você colocou muito bem. Sempre a morte do trânsito, sempre o acidente de trânsito, sempre é evitável. Se trabalhar com a questão de condutas seguras, de trabalhar com a questão de gastar um tempinho, alguns segundos, de olhar para um lado, olhar para o outro e observar essa situação, ninguém saía. E aí até como coloca, ela tão percebe do erro dela que ela sai correndo de fininho e nem se preocupa saber se ferir alguém. Então era fundamental realmente que ela parasse, se preocupasse, de alguma forma chamasse socorro, porque de qualquer jeito tinham 4 pessoas ali na via. Antônio, você colocou que o Código de Trânsito brasileiro ainda não consegue penalizar, né, a pessoa, o CPF, mas civilmente ela consegue ser penalizada, ser responsabilizada? Sim, porque sempre tem a esfera administrativa na questão de infrações de trânsito e cobrança a nível de infrações de trânsito, mas você tem a esfera civil e criminal, que aí é questão de justiça, foge da linha dos órgãos de trânsito para uma questão de justiça. Você tem a imagem e a pessoa que se sentiu lesada pode sim acionar a justiça e buscar seus direitos. Então ela pode sim ser responsabilizada, mas dentro de uma linha, de um formato de processo judicial dentro do âmbito da justiça. Antônio, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Antônio Monteiro, ele que é especialista em trânsito, portanto, tá aí, Bia. Cuidado redobrado, porque sim, o pedestre pode ser responsabilizado, não mediante, baseado no Código de Trânsito, mas sim no Código Civil, no Código Penal. Voltamos com você.